Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Zé Luiz Rinaldi, compositor, poeta, e esse é o Ar que Falta, Pensamento, Sociedade e Poesia, um programa que nós criamos pensando nos estudantes e nas pessoas interessadas em compreender as relações entre o mundo e a poesia. Nesse episódio, o silêncio e a afinação poética. Espero que gostem. Saber de cor o silêncio, diamante e ou espelho, o silêncio além do branco. Saber seu peso, seu signo, habitar sua estrela impiedosa. Saber seu centro, vazio e esplendor além da vida e vida além da memória. Saber de cor o silêncio e profaná-lo, dissolvê-lo em palavras. Acho que se assemelha, mas normalmente a gente pensa, né, a meditação como um silenciar todo fora para acalmar o dentro e, num certo sentido, se escutar, se entender. Se a gente chamar de meditação, então eu estou propondo o reverso da meditação. Silenciar todo o dentro para que só o fora se mostre, chegue, se aproxime. Acho que é um tipo de meditação. Uma meditação ativa, mas onde, num certo sentido, eu me abandono. Eu me esqueço de mim mesmo. Eu saio de centro. Se a gente para a fim de escutar o silêncio, a gente ouve um zumbido de silêncio. De uma estrela da noite cai um vago clarão para clarear o silêncio dos silêncios. Um coelho se detém indeciso, perturbado pela voz majestosa do silêncio. Ele procura sua toca na mata, e na sombra da noite não a encontra. Um pinheiro adormece sob os braços de sua mãe. Sobre os braços de sua mãe ele adormece. E numa voz suave o silêncio canta os louvores do silêncio. De modo algum. O silêncio que eu estou falando aí, vamos dizer assim, é esse silêncio dessa cabeça maquinante, desejosa, né, que está sempre ou querendo dar resposta, ou querendo suprir seus desejos, ou querendo conquistar algo, julgando, avaliando, analisando, temendo. Né? É um silenciar da minha própria perturbação. Né? Todo barulho é bem-vindo do mundo, do que circula, do que está em volta, não o meu. É uma espécie de depuração, sim. Né? Nesse sentido, eu acho que a imagem da meditação é boa, só que ela é ao contrário, ela é reversa. Né? E é curioso pensar isso também. Assim, muitas vezes, eu sou uma pessoa, por exemplo, barulho me perturba muito, muito. Mas, normalmente, quando eu mais me perturbo com barulho, é quando eu já estou perturbado. É porque eu já estou irritado, é porque eu já estou atrasado, é porque eu não estou conseguindo algo que eu tenho que... Né? Aí o barulho... É quase a impressão que eu tenho, depois que eu estou calmo, é falar, pô, o barulho está só mostrando o barulhão que eu estou. Sim,
sim, sim, sim, sim. Só que assim, é uma perda, essa perda de individualidade aí, ela é, ao mesmo tempo, um ganho absurdo de pessoalidade. Porque nós somos esse mundo também. A gente só não lida com isso, né? No dia a dia, né? Eu tenho nome, pessoas me conhecem, eu, né, tenho papéis a representar, a conduzir, e eu me esqueço que eu sou um troço aí, como todos os troços aí que estão, né? Sejam coisas, animais, pessoas, né, matérias, tá? E recuperar isso em alguma instância, ficar nessa espécie não só de anonimato, mas de proximidade, né, com essa coisa da vida e do mundo, ela faz com que eu relembre, né, ou faça contato com lugares que são muito importantes, são constitutivos de quem eu sou, numa dimensão que eu não lido com ela habitualmente. Eu não estou nem falando, vamos dizer assim, de uma coisa de psicologia ou algo desse gênero, não. Algo ainda mais material e mais afastado do nosso lidar cotidiano. É uma espécie de infância do sujeito, né? Sem imaginar a brincadeirinha, né? A criancinha, né? Infância no sentido de assim, aquilo que está por baixo de tudo, aquilo que o tempo todo de alguma forma lhe borbulha, né? Numa outra instância, eu acho sim, aí, né? Porque a gente nunca sai, isso não quer dizer que daí, ou pelo menos não penso assim, que o poeta faça uma viagem mística onde ele se desintegre, né? Isso está sempre mediado, né? Isso traz um conhecimento sobre a própria pessoa que né? É muito interessante, assim. Te assenta, te dá contorno de uma maneira e numa propriedade que não depende de mais nada exteriormente. Então é curioso que esse anular-se parece que numa outra dimensão te ergue, te constitui de uma maneira muito distinta e muito interessante. O silêncio e a afinação poética. O desafio é desenvolver a capacidade de reconhecer e escutar o sussurro que conjuga de modo indistinto a intimidade do poeta e do mundo. Daí ser impessoal a voz mais pessoal possível, aquela que escapa ao jugo do próprio sujeito, a única efetivamente livre para a percepção do que aparece ao seu redor. A afinação a que se obriga o poeta, portanto, é a de ser circunstância para a escuta do seu próprio canto, que, no entanto, desconhece e não está simplesmente disponível. O silêncio necessário para essa escuta é uma estratégia de eliminação. Tirar da proximidade tudo que seja ruído e perturbação, ciente de que tais perturbações são as suas próprias vontade e pressa de querer escutar, além de toda a intoxicação dos hábitos ordinários entranhados. O mundo nunca atrapalha. Ele está lá, em sua dinâmica, queiramos ou não, gostemos ou não. Exercitar a serenidade de seguir o movimento da matéria diluída que lentamente se deposita, sem que o líquido pareça se modificar. Acompanhar obedientemente a decantação.
O silêncio é tão somente o descanso do líquido ou, por vezes, um filtro. Atenção! Não está em pauta qualquer ideia de pureza. Ao contrário, a operação se dispõe a encontrar toda e qualquer impureza, da mais sutil à mais grosseira. O silêncio mostra que uma imaginada limpidez e seu anseio são um desvio da afinação. São ainda uma tentativa de controlar e decidir. Por ânsia, o desejo de ver e ouvir cristalinamente é que turvará a percepção. Para o silêncio dessa afinação, nada é lixo e nada pode ser descartado. E o que se oferece na lenta descida que esse permite acompanhar é a vibração e a extensão das forças das relações que constituem o mundo ao redor. Na descrição desse vídeo vocês encontram um link para um artigo sobre a antropologia da face gloriosa do artista Arthur Omar. Vale a pena conferir.